Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que a nossa Bolsa de Valores renovou a sua máxima histórica, subiu mais de 8% na semana e dois fatores explicam isso. O primeiro deles é a entrada do capital estrangeiro. Só ao longo dessa semana, o investidor estrangeiro colocou cerca de 9 bilhões de reais na nossa Bolsa de Valores. Ele fez isso fugindo principalmente das incertezas causadas pela guerra comercial entre Estados Unidos e a Europa, o que acabou atraindo o capital estrangeiro principalmente para as grandes empresas da nossa bolsa, as chamadas blue chips. Empresas como Vale, Petrobras e os grandes bancos tiveram um bom desempenho essa semana. Além disso, as ações dos grandes bancos também foram influenciadas devido à crise do Banco Master, que acabou fazendo com que os investidores migrassem dos bancos menores e dos bancos digitais para as instituições financeiras mais consolidadas. O segundo fator que explica o recorde da nossa bolsa vem das pesquisas eleitorais. A consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro como principal nome da direita e principalmente a sua postura mais moderada e voltada para uma austeridade fiscal acabou animando um pouco o mercado, que tem se decepcionado aí com a possível não candidatura de Tarcísio de Freitas. Além disso, a possibilidade de alternância de poderes no Brasil é vista como positiva pelo mercado financeiro. Só essa semana o nosso Ibovespa subiu 8,53%. Enquanto isso, o dólar caiu 1,47% essa semana e encerra cotado aos R$ 5,29. Quem também sofreu aí a influência da disputa comercial entre Estados Unidos e Europa foi o ouro, que renovou a sua máxima histórica, encerrou a semana cotado a 4.967 dólares a onça. Enquanto isso, aqui no Brasil, a crise do Banco Master continua ganhando aí novos desdobramentos. Ao longo da semana, a Polícia Federal realizou uma operação no Rio Previdência, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma aplicação de 970 milhões em letras financeiras do Banco Master. Foram realizadas operações de busca e apreensão na sede da autarquia e também na casa do presidente da autarquia, do ex-diretor de investimentos e do ex-diretor de investimentos interino. Também foi divulgado ao longo dessa semana o depoimento de Daniel Vocaro à Polícia Federal. No depoimento, Vocaro admitiu que o Banco Master passava aí por grandes dificuldades de liquidez. Disse que chegou a negociar a venda do Master para o BRB, Banco de Brasília, diretamente com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O governador acabou negando essa negociação, disse que de fato teve um jantar com Daniel Vocaro, mas que toda a negociação da possível compra do Banco Master pelo BRB foi conduzida pelo ex-presidente do BRB. Além disso, o Banco Central determinou que o BRB faça um provisionamento de 2,6 bilhões de reais para uma possível dificuldade de liquidez em relação aos créditos que foram adquiridos pelo BRB do Banco Master. Estima-se que hoje o BRB tem adquirido uma carteira de 12,2 bilhões de reais em créditos do Banco Master sem lastro definido, ou seja, créditos podres, que não têm garantia e que podem levar aí à insolvência do banco. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a declarar que o governo do Distrito Federal teria que aportar aí cerca de 4 bilhões de reais para poder garantir a liquidez do BRB. Além disso, a jornalista do jornal O Globo, Malu Gaspar, divulgou essa semana que o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, teria recomendado ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique da Costa, a compra da carteira de créditos do Banco Master. O Banco Central divulgou uma nota negando esta acusação e, além disso, o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, colocou à disposição do Ministério Público o seu sigilo bancário, telefônico e das mensagens que ele trocou com o ex-presidente. Além disso, o Banco Central afirmou que foi Ailton de Aquino que descobriu a fraude do Banco Master e acabou levando adiante
todo esse processo que desencadeou na investigação do banco de Daniel Vocaro. A liquidação do Banco Master também tem trazido um problema ao Fundo Garantidor de Crédito, já que hoje aí, entre o Banco Master e o Willbank, que era o banco digital ligado ao Banco do Master, tem quase 50 bilhões de reais em ativos garantidos pelo fundo. E isso pode fazer com que os demais bancos tenham que aportar cerca de 55 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Crédito para manter o seu funcionamento. Essa estimativa aí é da agência de classificação de risco Moody's. Mesmo assim, a Moody's acredita que não existe hoje um risco sistêmico dentro do nosso sistema bancário, mas isso aí pode acabar encarecendo os custos bancários dentro do nosso sistema financeiro nacional. No objetivo aí de tentar blindar o Fundo Garantidor de Crédito, o Conselho Monetário Nacional divulgou uma resolução que aperfeiçoa as questões de governança do Fundo Garantidor de Crédito, além de também tentar proteger mais o depositante, mudando aí algumas regras do Fundo Garantidor de Crédito, inclusive limitando a rentabilidade dos investimentos que são garantidos pelo fundo. Ao longo dessa semana também aconteceu o Fórum Econômico de Davos e a questão da Groenlândia acabou dominando as discussões. A intenção dos Estados Unidos de aquisição da Groenlândia, a pressão sobre os países europeus, os Estados Unidos chegou a ameaçar com a imposição de tarifas a partir do dia 1º de fevereiro. Trump acabou recuando nessa questão tarifária. Ele deu uma declaração ao longo dessa semana na sua rede social que chegou a um acordo de intenções com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e que, segundo informações que foram divulgadas, neste acordo, a soberania da Groenlândia continuaria com a Dinamarca, mas os Estados Unidos aí teriam autorização para instalações de bases militares dentro da Groenlândia, o que possibilitaria os Estados Unidos a instalação do seu Golden Dome, que é um sistema de proteção antiaérea que é almejado aí por Donald Trump. Além disso, dentro desse acordo, a exploração das terras raras na Groenlândia ficariam a cargo aí de empresas americanas e europeias, diminuindo aí a influência da China e da Rússia na região. Esse recuo de Trump acabou também favorecendo as bolsas internacionais que vinham em forte queda ao longo dessa semana. Não foi possível aí para reverter o cenário de queda, mas elas conseguiram aí fechar a semana em quedas bem menores. O S&P 500 caiu 0,65%, a Nasdaq caiu 0,59%, o Dow Jones caiu 0,74%. Enquanto isso, na Europa, o Stoxx 600 caiu 0,31%. Trump também aproveitou o Fórum Econômico de Davos para lançar o seu Conselho da Paz, que pretende aí manter a paz na região da faixa de Gaza. Trump, inclusive, chegou a cogitar aí que o Conselho da Paz pode ser aí uma alternativa à ONU. Foi feito convite para 60 países para participarem deste Conselho da Paz, mas os europeus estão declinando do convite. Até o momento, França, Noruega, Eslovênia, Suécia e Espanha já disseram que não vão participar do Conselho da Paz. E outros cerca de 23 países já responderam aí positivamente que irão participar deste conselho. O Brasil também foi convidado, mas ainda não respondeu ao convite. Na esteira dos dados econômicos, nós tivemos decisão de taxa de juros no Japão, que decidiu manter sua taxa básica de juros em 0,75%. Nós tivemos a divulgação do PIB da China, que fechou o ano no crescimento de 5%, que era a meta de crescimento do país asiático para esse ano. O PIB dos Estados Unidos também surpreendeu positivamente, registrou alta de 4,4% no terceiro trimestre. Enquanto isso, a inflação de consumo, o PCE, registrou alta de 2,8% no acumulado dos últimos 12 meses. Veio em linha com o esperado pelo mercado, mas fica acima da meta de inflação dos Estados Unidos, que é de 2%. O PCE é a inflação que o FED usa para balizar a sua taxa de juros. Enquanto isso, na Europa, a inflação fechou 2025 abaixo da meta de inflação. Encerrou lá em 1,9%. A nossa renda fixa também teve um bom desempenho essa semana. O IMA geral encerra em alta de 0,42%.
Enquanto isso, os pré-fixados, medido pelo IRFM, tiveram alta de 0,48%. Já o DI para janeiro de 2027 recuou 0,10 pontos percentuais. Encerra cotado a 13,70%. Nós tivemos ainda a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que diz ter orgulho de ter sido o primeiro ministro da Fazenda nos últimos 30 anos a taxar o andar de cima. A Haddad falou que pela primeira vez no Brasil conseguiram implementar taxas naquilo que ele chama de BBB, bets, bilionários e bancos, e que ele deixa esse legado para o Brasil com o orgulho. Além disso, nós tivemos a declaração do presidente Lula que irá isentar cidadãos chineses de visto para entrada no Brasil. Essa isenção de visto é em relação a alguns vistos específicos de curta duração e pretende aí principalmente beneficiar a troca de conhecimento entre os dois países. Nós tivemos ainda a divulgação do Tesouro Nacional de uma piora na trajetória da nossa dívida pública. Segundo os dados do Tesouro, a dívida pública tende a crescer até o ano de 2032. Nas estimativas do Tesouro Nacional, no final de 2026, a nossa dívida pública vai representar 83,6% do PIB. Depois atinge o seu pico em 2032, quando vai representar aí cerca de 89% do PIB. Só a partir daí ela pode ter aí uma trajetória de queda, mas mesmo assim essa queda vai ser bem devagar. Começou também nessa sexta-feira e termina neste sábado a conferência tripartite entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, para tentar chegar aí aos termos de um acordo de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. No encontro intermediário entre os Estados Unidos, ambos os países admitem que existe uma grande dificuldade, principalmente a questão territorial. A Rússia não abre mão do território conhecido como Donbas, que fica no leste da Ucrânia, que contempla as regiões aí de Donetsk e Luhansk. Existe aí um impasse entre a posse deste território e deve ser aí o principal entrave nas negociações de paz. Outro problema é que após o primeiro dia de negociações, na sexta-feira, a Rússia lançou um intenso ataque contra a Ucrânia, atingindo as cidades de Kiev e também de Kharkiv. Esse ataque foi lançado aí com mísseis e drones e deixou cerca de 15 pessoas feridas. As negociações continuam ao longo deste sábado. Durante o Fórum Econômico de Davos, Trump se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky deu declarações que o acordo de garantias de segurança para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos está bem adiantado e faltam aí só pequenas definições para a assinatura final deste acordo, que também é um passo importante para a paz na região. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da prévia da nossa inflação oficial, o IPCA 15, mas todas as atenções do mercado vão estar voltadas para quarta-feira. Temos decisão de taxa de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a expectativa do mercado é de manutenção da taxa básica de juros, mas se espera de que o Banco Central possa dar uma sinalização do início do ciclo de corte, que, segundo a maioria dos investidores, deve começar a partir de março. Também a expectativa em relação aos Estados Unidos é de manutenção da taxa básica de juros, mas também da sinalização se nós teremos corte de juros ao longo desse ano lá nos Estados Unidos. Muito obrigado e até a próxima semana.